Fé e incredulidade. A natureza e as provas da fé. Catecismo, a palavra de Deus em exemplos. Luís IX, rei da França, que depois teve a honra dos altares, conversava certa vez sobre negócios de Estado com o embaixador. Este, que era também um grande adulador, entre outras coisas disse ao rei: Majestade, congratulo-me convosco por terdes nascido neste nobilíssimo e florentíssimo reino. Ao que retruca o soberano: Não é esta a minha verdadeira glória, mas sim o haver nascido na verdadeira fé. Eis um homem que sabia a importância e a necessidade da fé, e que a prezava como convém, por isso se gloriava de possuí-la. A graça da fé também vós a possuís, ó jovens, mas compreendeis bem a sua necessidade? Tendes por ela a verdadeira estima? Será que a conservais íntegra e inconcussa? Sabeis defendê-la contra os assaltos dos inimigos? Para que possais fazer-vos sempre mais fortes nessa fé que vence todos os erros e que é princípio do caminho da salvação, dir-vos-ei qualquer coisa. Primeiro, da natureza e das provas da fé. Segundo, das causas pelas quais ela falta. E terceiro, da sua necessidade. No primeiro ponto, a natureza e provas da fé. Primeiro, o que é a fé? É a virtude sobrenatural pela qual cremos, apoiados na autoridade de Deus, naquilo que Ele revelou e nos propõe a crença por intermédio da Igreja. Assim diz o Catecismo. É uma virtude, quer dizer que é um hábito bom de nossa alma, uma disposição para praticar atos aceitos por Deus. É sobrenatural, porque não se adquire só com as forças da natureza, mas é um dom de Deus que nos vem da sua liberalidade. Diz São Paulo: por intermédio de Cristo vos foi dado o dom, não só de crer nele, mas também de padecer por ele. Filipenses 1:29. E ainda, pela graça fostes salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, não é pelos vossos méritos, pois é dom de Deus. Efésios 2:8. Cremos, e o crer aqui não significa ser de opinião, pensar, mas sim dar assentimento incondicional às verdades reveladas por Deus e tê-las como certas. Portanto, recebemos da divina bondade esse dom importante sem nenhum mérito nosso, de preferência a outros povos que vivem nas trevas e nas sombras da morte. Por isso recomendava São Paulo a Timóteo que conservasse esse precioso dom. Ó Timóteo, conserva o depósito. 1 Timóteo 6:20. Segundo, o objeto da fé. Em que cremos? Pela fé, cremos em Deus. Somos, assim, intimamente persuadidos da sua existência, da sua natureza, de suas perfeições infinitas. Somos convictos de que Ele criou do nada o céu e a terra. Pela fé, cremos nos mistérios da vida do homem-Deus, na origem do homem, em sua queda, em sua redenção, em seus futuros destinos. Pois, como diz São Paulo, é a fé a base das coisas a esperar-se, demonstração das coisas que não se veem. Hebreus 11:1. Pela fé nós cremos em tudo aquilo que Deus revelou, isto é, todas as verdades que Deus fez conhecer aos homens. Terceiro, motivos da fé. Por que nós cremos? Porque Deus falou. Eis o argumento sobre o qual se apoia a nossa fé. Ela não se baseia na ciência ou na capacidade humana, mas na palavra de Deus e na autoridade infalível de sua Igreja. Deus é absolutamente veraz, não pode enganar-se, nem pode enganar. Eis um exemplo. A resposta de um menino.
Enquanto o tirano Asclepíades se enfurecia contra o martição romano, um menino que se achava nos braços da mãe e que mal sabia falar, elevou a voz voltado para o tirano, dizendo: Jesus Cristo é o verdadeiro Deus. E o tirano disse rispidamente a ele: Quem lhe disse isso? Respondeu o menino: Minha mãe. E a tua mãe, quem o disse? Perguntou o tirano. Disse-o Deus, completou o menino. Eis os motivos da nossa crença. A igreja, nossa mãe, nos disse o que e em que cremos. E Deus revelou-lhe todos os artigos da fé que ela ensina. Aristóteles, outros dizem Pitágoras, por sua vasta doutrina e grande autoridade, era tido em tal veneração que bastava lhe dizer uma sentença ou uma palavra para adquirir-se como oráculo indiscutível. Daí vem o proverbial ipse dixi, disse-o ele. Muito mais devemos nós crer em Deus, que não se engana nem pode enganar. O quarto ponto são as provas. Mas falou Deus? Certamente. Falou Deus aos nossos progenitores Adão e Eva. Falou aos patriarcas Noé, Abraão, Isaque e Jacó. Depois a Moisés, Davi e Salomão. A Elias e a outros profetas. Isaías, Jeremias, Daniel, Ageu, os quais nos transmitiram o que Deus com sua boca lhes disse. Depois enviou a esta terra o seu próprio Filho Jesus Cristo, que revelou aos homens a sua vontade e os seus mistérios. Daí São Paulo dizer: Deus muitas vezes e de muitos modos falou outrora a nossos pais por meio dos profetas. E ultimamente falou a nós por meio de seu Filho. Hebreus 1:2. E toda a palavra é escrita por Deus se resume no credo ou símbolo dos apóstolos. Trata-se agora de saber os testemunhos ou as provas que Deus nos deu, para se concluir que Deus nos revelou as verdades de fé. Eis-nos então. Primeiro, a realização das profecias. Predizer com certeza os acontecimentos futuros e distantes que dependem da livre vontade do homem é coisa que ninguém pode fazer a não ser Deus. Ora, os mistérios da religião foram todos prenunciados muitos séculos antes, e todos se verificaram exatamente. Basta confrontar o Velho com o Novo Testamento para se certificar disso. Daí dizer Jesus Cristo: investigai as Escrituras, são elas que falam a meu favor. João 5:39. Segunda prova, os milagres. Os milagres operados por nosso Senhor Jesus Cristo, pelos apóstolos e por seus sucessores, eles são inúmeros, e até os inimigos do cristianismo não os puderam negar, antes os exaltaram. Ora, que é o milagre senão a voz com que Deus fala? Mas certamente Deus não concorre com o milagre para provar a falsidade. Logo, de haver Deus comprovado com prodígio aquilo em que nós cremos, deve-se inferir que ele o revelou, e que não nos tem enganado. Terceira prova, os mártires. Os mártires que deram a vida entre os mais atrozes tormentos, para atestar as verdades da fé. Eles iam ao martírio como a uma festa, e exultavam de alegria sob o gládio dos algozes. Donde essa virtude sobre-humana? E não foram poucos, foram milhares e milhares de toda a idade e condição. Atestam-nos as próprias atas dos gentios. Acrescentem-se os milagres estrepitosos que a miúde acompanhavam o martírio daqueles campeões da fé, e os prodígios efeitos que se lhes seguiam, porquanto o sangue dos mártires era semente de novos cristãos, como disse Tertuliano. Não se vê nesses fatos o dedo de Deus e uma prova manifesta da divindade de nossa fé. Quarta prova, a propagação da fé. A propagação da fé no mundo de modo realmente maravilhoso. Escrevia São Paulo aos Romanos: a vossa fé é anunciada em todo o mundo. Romanos 1:8.
E ao imperador Trajano escrevia Tertuliano: nós somos de ontem e já estamos por toda parte. Ocupamos as vossas cidades, os vossos castelos, o município, o senado, o foro. A vós não deixamos senão vossos templos. Para obter isso, era mister superar obstáculos que dir-se-iam intransponíveis. Era mister destruir a idolatria, a corrupção e os vícios que a acompanhavam, e todas as potências conjuradas, e o que é mais, tornar aceita uma religião que impunha a penitência e a mortificação. E com que meios? Poucos discípulos, inermes, de humilde condição, nenhum prêmio a eles prometido, mas sim tribulações, perseguições e morte. E, no entanto, essa religião, que parecia dever ser detestada, a breve trecho foi senhora do universo. Daí o dizer do poeta: então falei, se o mundo convertido sem milagres de Cristo à lei se houvesse, este o maior milagre houvera sido. Quinta prova, a conservação da fé. Através dos séculos, até nós, constituem também uma prova invencível da sua divindade. Quantas lutas não sustenta? 10 perseguições sangrentas se sucederam sem trégua nos primeiros séculos a fim de sufocá-la. Depois surgiram cismas, escândalos, heresias. Os próprios expedientes do progresso, como as artes, as ciências, a indústria, a imprensa, conjuraram contra o edifício da fé para o demolir. E daí? Daí que ela permaneceu sempre tal qual foi desde o início, imóvel, invariável em seus dogmas, em suas crenças, em suas práticas, firme como rocha em alto monte. Sua perpetuidade, em meio às mudanças inumeráveis de todas as outras instituições, prova que ela é obra divina e que tem consigo a palavra infalível de Jesus Cristo. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mateus 16:18.